Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista e nós estamos produzindo uma série de entrevistas sobre a gestão no terceiro setor. E nós começamos com um case de extremo sucesso aqui da casa do administrador do CRA RJ, que é a Casa Ronald McDonald, que recebeu um choque de gestão, como afirmou o professor Carlos Roberto, nessa área dali do terceiro setor para dar uma melhorada na gestão da Casa Ronald McDonald. Bom, a gente começa aqui conversando com Luiz Rocha, que é conselheiro estratégico da IPMA Brasil. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. E também o professor Carlos Roberto Fernandes de Araújo, que é conselheiro do CRA RJ e que também é coordenador da Comissão Especial de Finanças do Conselho Regional aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo também, professor. Obrigado. Antes de a gente perguntar por que o terceiro setor, eu só queria que o senhor falasse rapidamente sobre a importância de projetos e o papel da IPMA Brasil nessa área de gestão de uma forma geral. A IPMA Brasil, ela faz parte de uma organização internacional, é uma espécie de uma grande federação mundial que está em cerca de 75 países, e todas essas organizações elas seguem uma metodologia de desenvolver projetos. Por que projetos? Porque as grandes iniciativas hoje no mundo se dão através de projetos. Então, na medida em que você tenha projetos com metodologia adequada, a sua produtividade aumenta, os seus custos diminuem. Então, essa é a nossa grande missão, dar suporte no Brasil para que as pessoas se empoderem na sua gestão de projetos. E também, rapidamente, queria que o professor falasse para a gente sobre essa experiência aí de ir para a Casa Ronald McDonald, como foi esse primeiro contato aí, depois chamar toda essa equipe aí para fazer parte. Perfeito. Convidado que eu fui pela diretoria da Casa Ronald McDonald para conhecer a estrutura, ou melhor, revisitar, né? Porque eu conhecia uns 5 anos atrás e tinha uma outra estrutura. Na época, eu trabalhei como vice-reitor da Universidade do Estado de Ceará, eu trabalhei com a empresa Júnior. E nós fomos até um limite, porque a empresa Júnior ela tem um determinado momento que ela não pode ir adiante. E aí, para não sofrer, o processo não sofrer perda, nós demos um tempo e a minha expectativa é que depois fossem dar continuidade, mas isso efetivamente não ocorreu. Tempos depois eu fui chamado outra vez, mas aí já numa outra posição, porque eu coordenava a Comissão de Finanças da do Conselho Regional de Administração e ao visitar eu chequei todas as áreas e pude constatar imediatamente que era um problema grande, um problema sério de gestão. E aí fui estudar um pouquinho de gestão do terceiro setor, que pouca gente se preocupa agora que a coisa está evoluindo. E é um senhor processo de gestão a ser trabalhado. Qual foi a minha ideia inicial? Bom, eu sozinho não vou poder tocar, porque eu constatei que tínhamos problemas na área financeira, tínhamos problemas na área de recursos humanos, tínhamos problemas na área de processos, tínhamos problemas na área de comunicação e marketing. Enfim, tínhamos um problema. E aí eu pensei o seguinte, bom, eu coordeno a Comissão de Finanças, mas temos outros colegas coordenando a Comissão de Marketing, a Comissão de RH, a Gestão de Processos. Bom, eu vou então convidar, porque, claro, que eu não poderia obrigá-los, mas vou convidar e vou tentar motivá-los a trabalhar. E foi exatamente isso que eu fiz. Convidei de imediato RH, nós tivemos adesão imediata de RH, de finanças, e demos o start. Mas fomos constatando que, no fundo, nós precisaríamos de fazer um grande projeto. E aí, convidado pelo
Rafael Bergarias, que é da Comissão de Gestão de Projeto, para fazer parte do Conselho Estratégico da IPMA. Eu não conhecia o Luiz Rocha e, num contato com ele, eu coloquei abertamente o nosso problema e ele também se propôs a nos ajudar entrando no processo. E aí nós passamos, quer dizer, pensamos numa coisa mínima e a coisa virou um macro processo. Um macro processo que rendeu até premiação, que depois que a gente vai premiação. falar sobre isso aí também. E aí outras comissões ficaram motivadas. Esse ano a comissão de marketing pediu para ingressar nesse processo. Então, no fundo, o que nós temos? Temos o CRA na área social, que eu acho que é um grande nicho para o CRA. Tá? O CRA é empresa, o CRA é instituições de ensino, mas o CRA também na área social. E aí eu acho que a Casa Ronald passa a ser um grande case para a gente multiplicar isso para outras instituições. Eu acho que nós estamos aqui dando um start para depois nós caminharmos para trabalhar com outras instituições. Entendendo sempre que quando o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro trabalha para que os administradores sejam registrados, outros profissionais da área da administração sejam registrados e tenham, de fato, capacidade para atuar no mercado de trabalho, é justamente visando o bem-estar social. Isso. E aí, diretamente na questão do terceiro setor, esse papel social do CRA-RJ. Luiz, por que empreender na área de projetos no terceiro setor? Bom, eu vou dar alguns números que eu acho que dão o tamanho da dimensão do terceiro setor. Existem cerca de 10 milhões de organizações sociais no mundo. E no Brasil são cerca de 800 mil. Até aí tudo bem, elas podem estar funcionando muito bem, não tem nenhum problema. A questão é que a maioria dessas organizações sociais, elas começam com uma causa que é muito forte, né? Então, por exemplo, só dando um exemplo, o Greenpeace era um conjunto de hippies que resolveram ir lá no Alasca e frear os testes nucleares americanos. Foram tão bem sucedidos que eles falaram, bom, legal, agora vamos impedir morte de baleia, de foca, e foi assim por diante. Bom, o Greenpeace começou como toda organização social começa. É uma grande causa, um conjunto de idealistas, um conjunto de tocadores. Só que à medida que a organização cresce, começa a aparecer a necessidade de gestão. E quem é o grande tocador não é o grande gestor. Você precisa fazer um balanço entre tocadores, né, que são sempre importantes, tem aquela paixão, e os gestores. E aí nós na IPMA fizemos uma série de pesquisas e vimos e constatamos em várias pesquisas que era recorrente esse problema de gestão, e a gente falou, olha, eu acho que nós, como organização de projetos, temos que devolver para a sociedade brasileira alguma coisa do que a sociedade brasileira nos deu. Então, vamos entrar na área social, e aí o Carlos apareceu, aquele sincronismo, né? E daí foi onde tudo começou na Casa Ronald. Né? Interessante o senhor falando sobre essa questão de paixão, que o professor Carlos Alberto fala muito sobre racionalizar o amor. E isso é muito necessário na gestão eficiente, né, professor? Olha, eu acho que quando você trabalha com uma causa social, você tem que tomar muito cuidado para você não deixar que a paixão tome conta de você e você esqueça de racionalizar. Claro que nós temos que colocar paixão em tudo, mas nós temos que entender que nós temos recursos humanos, financeiros, materiais, esses recursos precisam ser otimizados e priorizados. A racionalização é exatamente isso. Como você otimiza todos os recursos e quais as prioridades que você tem que estabelecer, que não dá para fazer tudo. Tanto é que, no caso da Casa Ronald, nós pensamos que
em 2 anos nós iríamos resolver tudo. E impressionante, uma coisa vai puxando a outra, né? Porque aí você começa a entrar na parte de arquivo, aí você começa a entrar em documentação, que isso é importante para a empresa também, principalmente do tipo da Casa Ronald. Aí você começa a ver que tem problema de racionalização de processos, e aí você vai vendo que é uma empresa como outra qualquer, só que a causa é uma causa super nobre, né? Mas tem que ser vista como uma empresa qualquer. Por isso a minha preocupação em que o amor sem racionalidade ele pode matar. Luiz, assim, nas universidades, de repente, não se trabalha muito essa questão do terceiro setor, da atuação direta no terceiro setor. Isso é muito uma coisa social. Mas na IPMA Brasil, tem algum projeto caminhando para, vamos dizer assim, trabalhar mais essa questão na mente dos gestores para que atuem, de fato, na área do setor? Não, o que existe é um esforço na IPMA Brasil é um braço da IPMA Brasil chamado IPMA, o nome é em inglês, Young Crew, que é o pessoal novo que está entrando. Então, o que a gente faz é pegar esse pessoal novo e motivá-los, né? E o início dessa motivação, alguns querem área corporativa direta, mas a gente tenta direcioná-los para a área social primeiro, né? E é um grande aprendizado, quer dizer, quando tem essa troca, chega a pessoa, um novo profissional, e ele vai numa organização dessa, e ele começa a aprender, que ele está aprendendo muito dentro de uma organização social, é perfeito. Então, é por aí que a gente tem tocado o nosso foco nas organizações sociais. Encaminhado. Professor, assim, há um equívoco quando algumas pessoas falam sobre voluntariado, que muita gente acha que é feito de qualquer maneira. E, na verdade, é necessário ter um compromisso mesmo com a sua fidelidade junto à instituição e não simplesmente para ganhar horas de atividades complementares, né? É isso que a Casa Ronald tem vivido, né? Com essa nova equipe. Bom, exatamente. Bom, hora de Ele tocou na ferida. Tocou na ferida, né? Hora de atividade complementar, né? O José está falando porque isso daí, as universidades têm isso como complemento para o estudante se formar. Então, você tem que ter X horas de projetos de extensão. E o projeto de extensão é exatamente quando você vai para a sociedade trabalhar algum projeto. Pode ser na área social ou não. Mas, de qualquer maneira, o problema do voluntariado é muito sério, porque algumas pessoas querem resolver problemas pessoais, às vezes porque estão deprimidas, estão sem um sentido maior na vida, então eu vou ser voluntário. Né? Não dá. Quando você vai ser voluntário num projeto social, eles precisam muito mais de você do que você pode imaginar. E aí você tem que estar ali forte. E você tem que, antes de entrar para ser voluntário, você tem que conhecer qual é a missão, quais são os propósitos da casa, né? Tem que conhecer bem a organização como um todo, para que você possa receber todos aqueles que vão conhecer essa estrutura. Então, o voluntariado é importantíssimo, porque o terceiro setor, sem voluntário, ele não funciona, porque ele não tem recursos, né? Por exemplo, vou dar a Casa Ronald, ela tem só de 15% a 17% do orçamento dela com o MEC Dia Feliz. O resto dos recursos ela tem que captar no mercado, através de doações, né? E como conseguir doações? Tem que ter um corpo enxuto, um corpo de funcionários enxuto, porque ela não pode ter uma folha de pagamento que onere a atividade fim. Isso é que é importante. Nós temos que ter em mente, né, que a atividade fim é atenção integral às crianças. Então, nós não podemos deslocar os recursos para a folha de pagamento e para recursos materiais. Nós temos que trabalhar exatamente o objetivo maior da casa. E o voluntariado é fundamental, desde que para isso, é isso que eu tenho falado lá, nós temos que treiná-los, eles têm que ser treinados, eles não podem chegar, entrar, né, e achar, primeiro, vou cuidar de criança, às vezes a pessoa não consegue, por quê? Porque aquela situação da criança afeta. E ela tem que estar ali neutralizada.
ela não pode passar a emoção que a mãe da criança já está afetada pelo problema, a criança idem. Aliás, a criança é melhor, porque graças a Deus, a criança, exatamente por ser criança, ela não tem ideia do problema. Quem tem ideia é a família e nós. Então, o voluntário é fundamental que ele entre para fazer diferença. E para fazer diferença, ele tem que se preparar para tal através de uma capacitação interna. E lembrando dessa questão do preparo, é bom reforçar aqui que essa é uma série de entrevistas. Então, depois a gente vai falar sobre recrutamento, seleção, resiliência, uma série de questões aí de treinamento para atuação no terceiro setor. Queria que o senhor desse um conselho para os profissionais que querem atuar na área de projetos no terceiro setor, quais caminhos seguir, procurar IPMA, procurar outros cursos, procurar o CRA, quais caminhos ou o que fazer? Procura IPMA, o CRA é o primeiro ponto. Mas também, Josué, eu confesso que esse trabalho na Casa Ronald foi um grande aprendizado para todos nós, né? E ao longo desse período, nós fomos montando uma abordagem que, a princípio, é uma abordagem para o terceiro setor, né? A gente tem toda uma estruturação. E, na verdade, essa abordagem não é nossa, é da sociedade, né? Então, quem nos procurar, seja no CRA, seja na IPMA, nós estamos dispostos a compartilhar essa abordagem, essa experiência, até porque, quando se ganhou em outubro do ano passado o prêmio do melhor projeto social do mundo com a Casa Ronald, na verdade a gente tem um artigo escrito com toda essa abordagem. E esse artigo pode ser divulgado, se vocês quiserem, podem divulgar nas mídias do CRA sem nenhum problema. Tá? Muito bem. Então, a primeira coisa, acho que é atiçar a curiosidade, talvez, as pessoas lerem, e aí vão ter mais perguntas ainda. Chamar a atenção, e aí tem esse case aí, e é importante aprender com quem já está trilhando esses caminhos. Professor, trabalhar com finanças com pouco dinheiro é um pouco mais complicado, né? E aí, qual o conselho principal nessa definição de prioridades para quem quer trabalhar na gestão financeira dentro do terceiro setor? Olha, eu acho que não vai fugir muito, não. Nós temos que sempre com a preocupação de aumentar a receita e racionalizar despesas. As pessoas falam muito em corte, mas antes do corte, você tem outras atitudes a tomar. Você não precisa sair cortando. E racionalizar, exatamente como eu falei anteriormente, você tem que priorizar, você tem que estabelecer o seguinte: bom, os nossos recursos, eles vão crescer sempre em progressão aritmética, mas as nossas necessidades crescem em progressão geométrica. Então, nós não temos nunca a quantidade de recursos suficientes para atender a todas as nossas necessidades. E aí não tem jeito. E isso acontece com o Estado, acontece com o país, acontece com as empresas, acontece com todo mundo, com a casa da gente. Né? Nós vamos ter... É muito difícil você dizer o seguinte: o que eu ganho dá para fazer. Não, porque quando chega a dar para você atingir, você vai buscando novos desafios. Então, isso faz parte do ser humano. Só que nós vamos ter que o quê? Estabelecer prioridades, racionalizar. Não tem muita alternativa, não. Os recursos nunca serão suficientes, não. Porque as necessidades, elas vão aumentando cada vez mais. E você, por incrível que pareça, quando você tem uma necessidade atingida, você automaticamente cria outra, né? Porque aí você vai buscando o crescimento, vai buscando a melhoria. E é isso que nós temos que trabalhar. Vou fazer uma inconfidência da área financeira. Nós ficamos tão viciados em projetos sociais que nos aguardem com esse ano, daqui mais um pouco, com o Gilvan e o Samuel, que trabalham comigo na área financeira. Vamos ao Banco Maré, que não sei se todos conhecem, mas é um case para ser analisado e para ser trabalhado.
eu acho que, mais uma vez, vai ser uma bola jogada com gol pelo Conselho. Já estão convocados a virem aqui para conversar com a gente. Nós veremos. Bom, a gente foi bem técnico aqui em algumas coisas, em algumas questões, mas já encerrando a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse da sua experiência pessoal, como é atuar no terceiro setor. Olha, o terceiro setor, primeiro, eu sigo o que o Carlos está dizendo, que é como qualquer outra empresa. Os problemas são idênticos, os conflitos são idênticos, as confusões empresariais são idênticas, o jogo de egos é o mesmo. A gente parece que está vendo um filme repetido das organizações corporativas. Agora, a grande questão é que você se sente trabalhando por uma causa que é muito forte, né? Então, sabe, quando você passa ali pela Casa Ronald, vê uma criancinha de 1 ano, às vezes sem olho, uma criancinha de 3 anos sem uma perna, e você se sente contribuindo para esse processo, né? E aí você fez essa pergunta do financeiro, e a grande questão é sempre fazer mais com menos, né? E, em última análise, o que a gente está tentando fazer dentro da Casa Ronald com esse programa de excelência em gestão é sempre fazer mais com menos e com um direcionamento correto. Então, quando você junta isso tudo e ainda tem uma causa muito forte, como normalmente várias organizações do terceiro setor têm, é uma satisfação incrível. E o aprendizado também é muito grande. Você vai aprender tanto na área corporativa, talvez na área corporativa seja um pouco mais difícil, porque normalmente as camadas organizacionais são maiores, então tem um filtro maior. Na organização social, esse aprendizado é mais rápido. Você vê as coisas acontecendo mais rápido por uma causa que é muito grande. E quando você vê esta organização se movimentando como nós vimos, né? E aí a gente ganhou-se esse prêmio lá na Finlândia. E aí 2 dias depois ganhou-se o prêmio de uma das 100 melhores ONGs do Brasil. E você vê as coisas, as pessoas mudando dentro da organização social, é uma satisfação incrível. Professor, como tem sido, dispensando um pouco a razão, né, a parte de emoção, trabalhando aí esse tempo na Casa Ronald McDonald? Olha, lidar com gente é sempre uma emoção renovada. E por incrível que pareça, as pessoas falam, bom, a área financeira você consegue ficar isento. Impossível. Nós temos um objetivo maior. E tudo que nós fazemos é em prol de atingir os objetivos maiores da casa e de qualquer outra organização social que nós venhamos a participar. Agora, o que é importante, que eu vejo, que nós estamos tentando passar para todo mundo, a importância do administrador na gestão. Nós não podemos ter, me desculpe, o médico, nós temos que ter gestão hospitalar, tem que ser um gestor. Aí, gestão hoteleira, gestão do turismo, gestão de um modo geral. Acho que o grande problema desse país é gestão. Porque aquelas pessoas que, porque conhecem a área afim que elas representam, seja hotel, hospital, enfim, qualquer uma dessas áreas, porque eles conhecem a área afim, eles acham que conhecem a gestão e não conhecem. Então, cada um no seu lugar, né? É importante nós termos administradores em todas as áreas, né, dos setores que representam o governo, representam as empresas como um todo, a administração, o administrador. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade. Professor Carlos Roberto, muito obrigado também. Obrigado, José. Obrigado a você. Obrigado ao Conselho pela oportunidade. E você que nos acompanha, fique ligado nos canais de comunicação do CRA RJ, porque a gente ainda vai trazer muita informação aqui na CRA RJ Play e também na Rádio ADM RJ sobre a gestão no terceiro setor. Fique bem,
Muito obrigado pela audiência e até o próximo CRA RJ Entrevista.